Crônica de hoje, eu irei focalizar um aspecto muito interessante da literatura brasileira. Trata-se de uma análise assim, a grosso modo, uma análise mais popular do grande escritor cearense Zé de Alencar. Escritor este que a sua prosa se aproxima muito, às vezes, até a própria poesia de grandes poetas eloquentes e estilística da poesia. Mas Zé de Alencar, ele foi também, por assim dizer, um antropólogo, porque ele analisou, ele avaliou a sua personagem do livro Iracema como um estudo não somente literário, fictício, romântico, mas também pelo aspecto antropológico, do estudo do homem, antropologia, estudo do homem. A personagem Iracema foi criada por ele para uma análise do comportamento feminino da indígena brasileira. Ele olhou por aí o aspecto moral também, o aspecto de dignidade da mulher inserida no meio em que ela era principal protagonista, que foi uma Índia bonita, bem vistosa, com características também não de mulher civilizada, mas de uma mulher autêntica, daquelas que realmente são mulheres bem avaliadas, bem analisadas, como um romancista francês analisou, que foi Balzac, a mulher balzaquiana. Apesar de Iracema não ter sido balzaquiana, era uma jovem, mas uma jovem que foi bem avaliada hipoteticamente pelo grande escritor nacional, José de Alencar. Então eu queria ver e fazer com que os ouvintes dessa minha crônica de hoje, que eu vou apenas tecer alguns comentários sobre o comportamento dos grupos e das pessoas individualmente no relacionamento da tribo que pertenceu Iracema com o convívio de um elemento branco, como foi o elemento branco que ela se ligou. Se ligou casualmente. Se ligou casualmente, porque quando ela estava nas selvas com sua amiga Ará, amiga inseparável, e deparou-se com esse elemento branco. E antes que ele agisse contra ela, ela mais rápida e mais bem acostumadas com o meio ambiente, ela sacudiu uma flecha nele, atingindo-o. E, ao mesmo tempo, ele caiu, ela teve pena dele e correu ainda e foi socorrê-lo. E socorreu, ele ficou muito grato
E daí começou o início de um relacionamento, mas um relacionamento em que a Iracema, ela transbordava já de amor, de sentimentos, e ele não. Ele era uma pessoa que estava ali sujeito a um episódio que houve na vida dele. E fizeram um ciclo de grandes amizades e ela chegou a apresentar ele na tribo dela. Mas aí foi a falha dela, porque os índios não aceitavam um homem branco ali dentro da tribo. E ele foi assediado demais, inclusive por líderes da tribo ali que já tinha ou morria de amores por Iracema. E ela enfrentou esse aspecto psicológico e findou com ele, mas não conseguiu chegar a concluir seus intentos, porque a tribo não aceitava ele de maneira nenhuma, entendeu? E ela teve que afastar-se. Ou ele ou a tribo, ela preferiu ele para uma mulher selvagem, ter uma capacidade assim, altruísta, de escolha, e ela saiu e ficou com ele fora da tribo. E levou a vida por ali, perambulando pelas praias do litoral cearense. É quando uma certa vez, ela já grávida, prestes a ter uma criança, ela adormeceu. E ele aproveitou-se. Por coincidência, apareceu no mar uma caravela portuguesa. E ele fez sinais para a caravela respondeu e ele fugiu dela, deixou ela cochilando, dormindo num coqueiro, à sombra de um coqueiro, e foi embora na caravela. Foi a nado e depois contraiu a caravela e foi embora. Ela ficou sozinha. Quando acordou-se, estava sem ele. Aí ela viu ainda a caravela bem longe. Aí ela chegou à conclusão do que aconteceu. Nisso, nesse interim, ela começou a sentir as dores do parto. Ela corre e vai até a beira da praia. E tem o meninozinho, que ela banhou até com a água salgada do mar, limpou ele com a água salgada do mar. E ali, quando outros indígenas chegaram, inclusive a sua amiga Ará, ela contou o fato e ficaram uns achando que ela merecia o perdão, outros não, de ter abandonado a tribo por um homem civilizado, dito civilizado. E algumas pessoas curiosas, algumas indígenas, também, você, a Iracema, vai botar o nome dele qual? Ela disse Moacir. Moacir, que quer dizer em Tupi-Guarani, na linguagem indígena, que quer dizer filho do amor. Aí você viu qual era a intenção de um José de Alencar. Era mostrar que a mulher selvagem, a mulher dita amigas das selvas, a mulher sem cultura nenhuma,
tinha a nobreza de possuir dentro do seu coração aquilo que é de mais sublime, de mais concreto da criação divina, que é o amor. Ela mostrou nisso tudo que amava. Que a Índia era capaz de amar tanto como uma mulher civilizada. E tanta é uma prova concreta que ela postou-se como uma heroína das coisas do coração. E foi esse o drama principal de Iracema. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, como dizia José de Alencar, que tem o cabelo mais negro que a asa da craúna e mais longo que o talhe da palmeira. Realmente, eram mulheres bonitas, bem feitas, e a beleza mais bonita delas era a beleza do seu mundo interior, da sua espiritualidade, por que não dizer no linguajar comum da vida, do seu coração. E é por isso que eu estou arriscando nesta crônica de hoje qual foi a intenção do grande escritor brasileiro, indianista, que não foi só Iracema que ele escreveu também o Birajara, escreveu o Guarani, sempre baseado no amor. Sendo que no Guarani foi o inverso de Iracema. No Guarani era um índio, Peri, que apaixonou-se por Cecília, como ele chamava. O nome dela era Cecília, uma mulher branca, uma moça branca. Ele chamava de Ceci. Perguntaram uma vez a ele se o que era, por que ele chamava de Ceci. Ele dizia porque a folha de um vegetal lá, quando roçava, uma na outra fazia Ceci. E ele chamou, em vez de Cecília, como era o nome dela, de Ceci. Então ficou o grande amor, Peri e Ceci, mas que nunca foi consumado também. Mas ali era o contrário. Ali era o índio que amava loucamente uma mulher branca que nunca queria nem quis um índio na observação, na elucidação de raciocínio, quando escreveu a sua obra, o Guarani, que foi José de Alencar, quando ele enalteceu o amor do indígena homem para a mulher. Ela era apenas uma amiga, ela tinha apenas gratidões do afeto que a Ceci tinha por Peri, mas aquilo não era amor. Amor era outra coisa. Amor é o que Iracema tinha por Moacir. Aí era amor. Então foi mais um estudo antropológico que Zé de Alencar tentou fazer na literatura nacional, na literatura brasileira. E fez. Ele fez de uma lenda criada por ele. E essa lenda, ele usou um dos sentimentos mais nobres ou por outra. O sentimento mais nobre que existe entre o relacionamento humano, que é o amor. Então, através de selvagens e civilizados, sempre na vanguarda de quem guarda alguma coisa boa no seu mundo interior, levando a vantagem que era o selvagem.
tanto o selvagem feminino como o selvagem masculino nos dois romances. Então, Zé de Alencar, ele foi feliz em criar essas personagens, porque fez com que o povo brasileiro, principalmente a juventude da época do século XIX, que era muito presa ao sentimento do amor através da escola romântica francesa, não é? A escola romântica. Porque o que é o romantismo? O romantismo é a predominância da imaginação e da sensibilidade sobre a razão. Foi o que os dois índios fizeram, Iracema e Peri. Peri e Iracema deram uma lição de mestre, como se diz, aos civilizados, às civilizadas. E assim fez com que a crença no amor, a crença no romantismo se tornasse uma realidade para desenvolver-se mais ainda no Brasil. O Brasil é um país de características católicas, descoberto na Bahia, procurando sempre enaltecer e fazer e vivenciar as coisas do catolicismo. Por isso que José de Alencar tentou fazer e fez. E a juventude do século XIX para os princípios do século XX teve uma grande aceitação para com as coisas de José de Alencar, as elucubrações de raciocínio de José de Alencar, as suas ideias, que a ideia é nada mais, menos do que a representação intelectual do objeto. José de Alencar fez ver isso quando ele fez um estudo comparativo do que vem a ser o indianismo. Que o indianismo não é somente o homem e a mulher afeito às coisas vegetarianas das grandes florestas brasileiras, não. É o sentimento do ser vivo. Eles não tinham oportunidade de nações, de progresso, mas já tinham dentro do peito esquerdo, como se diz na gíria, um sentimento. É o sentimento que comanda a humanidade no seu lado positivo de existir, que é o amor. E assim Zé de Alencar foi o maior dos romancistas brasileiros. Eu sempre enalteço o valor de Zé de Alencar como romancista. Eu acho até ele muito mais popular do que Machado de Assis. Embora Machado de Assis fosse mais erudito, Zé de Alencar era mais um espontâneo dos seus sentimentos, do seu mundo interior, olhando as coisas através da nobreza do caráter e da dignidade do ser humano, que é igualzinha a de qualquer civilizado. Só não sabiam ler e escrever, só não sabiam fazer com que as ciências desenvolvessem na mão deles, mas sabiam conviver uns com os outros. Não tinham grandes fábricas, mas tinha a grande fábrica humana, que era um coração no peito esquerdo do indígena nacional. Isso foi a tarefa romântica, que o romantismo é a predominância da imaginação e da sensibilidade sobre a razão. E isso eu estou fazendo essa crônica para fazer uma amostragem qual era a intuição de José de Alencar para com
em seus leitores. E ainda hoje, Zé de Alencar ainda é bastante lido, por mais permutações que existam, por mais transformações que existam no processo de evolução da humanidade, o ser humano ainda possui a espiritualidade igual. Não existem selvagens e nem civilizados. Existe o ser humano. O ser humano criado por aquele que vive sobre as grandezas incomensuráveis. Por isso que José de Alencar quis ver e demonstrou. E mostrou aos brasileiros e vem mostrando ainda que no Brasil esse sentimento de romantismo ainda existe. Ainda existe esse movimento dentro das nossas almas chamada de amor. Haja vista que é muito demonstrada com o amor materno. O maior amor que existe é o amor de quem sustenta um novo ente no seu ventre para ele viver e amar. E é isso que é o intuito desta minha crônica, fazer com que vocês que estão me ouvindo aprendam a amar, porque é através do amor que se chega às maiores conclusões positivas da nossa vida espiritual. É amando. Entendeu? Não olhar problemas, e sim virtudes para desmanchar esses problemas. Se sofres, fazes da tua dor um poema. Eu acredito que vocês façam com seus sofrimentos poemas que façam com que as coisas se realizem, mas não com a materialidade, e sim com a espiritualidade das coisas. E isso tem que se confiar naquele que vive embuçado sobre as grandezas incomensuráveis, que é o nosso Deus. Acreditem no nosso Deus, porque Ele vai manter esse sentimento de Iracema e de Peri. Esse sentimento de nobreza do caráter, que é justamente o amor. Muito obrigado.